Abra sua Bíblia, por favor, Efésios, capítulo 5. Versículo 21. Era para nós termos encerrado o estudo da carta aos Efésios. Obrigado, Hélio. Mas eu fiquei preso, irmãos. Faz 3 cultos, né, Alexandre? 3 estudos já no capítulo 5, do verso 21 ao verso 33, que fala sobre maridos e esposa. Então não é para menos, né, irmãos, o assunto aqui tem me prendido tanto. E eu confesso para os irmãos que eu estou sendo profundamente desafiado por esse texto em algumas áreas especificamente. E eu confesso que todo esse engajamento é justamente para lidar com a ideia e a correta compreensão sobre a mulher se sujeitar ao marido. Eu penso que hoje, século 21, eu acho mais difícil, mais delicado lidar com esse texto do que muitos outros, né? Sobre a mulher ter que se sujeitar ao marido e a correta compreensão. Eu não vou ler o texto todo, como eu fiz nas 3 últimas falas. Eu vou ler apenas os primeiros versos e diz assim o texto. Acompanhe comigo, por favor, aí no telão. Verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposa, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Feche seus olhos, vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai, por tua palavra, pelo seu cuidado. E peço agora, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Instrua a sua igreja essa noite. Edifica, Pai, cada um dos nossos irmãos que aqui está. Essa é a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Na minha última fala, eu disse que a partir desses estudos, né, nós somos direcionados a preparar um curso aqui na igreja para os jovens, especialmente aqueles que querem casar-se, acompanhado dos seus pais. E eu disse que todo esse desenrolar, ele está acontecendo a partir de alguns pilares. E o que eu vou falar para vocês hoje está fundamentado em alguns pilares, né? Um deles, e é o mais importante de todos, é as Escrituras Sagradas. Tudo que eu irei falar com vocês tem seu fundamento principal nas Escrituras Sagradas. Segundo, é numa experiência prática. Não são 30 anos de matrimônio como alguns de vocês, mas são 11. Então, nesses 11 anos que eu tenho de casado, me deu algumas experiências e 3 está fundamentado numa experiência cristã. Então, tudo que eu falarei para vocês está sob essa base. E dentro dessa experiência cristã, algumas pessoas estão me ajudando e eu gostaria que vocês anotassem, que eu tenho certeza que vai ser benéfico. Por bom entendimento de Efésios, o escritor John Stott tem me acompanhado nesse período
ele ajuda, né, na interpretação correta do texto bíblico. Segundo, esse foi um livro mais apreciado pela minha esposa. Quando pecadores dizem sim. A ideia aqui é pensarmos que as duas pessoas que estão diante do pastor dizendo sim, são dois pecadores que agora habitarão o mesmo espaço. São duas pessoas pecadoras, e como lidar com essas duas pessoas pecadoras? Então, o que acontece quando dois pecadores dizem sim? Esse daqui tem sido um dos mais importantes para esse estudo, o significado do casamento, do Timothy Keller. E ele justamente faz todo esse trabalho em cima de Efésios 5. Então foi muito, muito importante para o nosso estudo de hoje. Depois o do David Paul Wilson, fazendo novas todas as coisas, restaurando a esperança para traumas sexuais, também tem balizado e ajudado todo o nosso arsenal científico em relação ao assunto que nós trataremos. E hoje, o que introduz, né, esse segundo momento, é esse livrinho aqui, acho que conhecido de alguns, A Cosmovisão Sexual Cristã, A Ordem de Deus na Era do Caos Sexual. Hoje eu falarei muito sobre esse livro, e está profundamente conectado com o texto bíblico, tá bom? Então, tudo que eu falarei de agora para frente, se porventura tocar em situações muito específicas da sua vida, é mera coincidência. Eu não estou falando o que eu estou falando a partir do meu conhecimento de vocês. Não é essa a ideia, tá bom? É a partir do arsenal científico que eu levantei, e talvez eu toque em algumas feridas, e às vezes feridas peculiares, e não tem a ver com o meu conhecimento a respeito da sua pessoa. Amém? Amém? Vamos falando junto aí para ninguém dormir. Irmãos, se nós fôssemos pensar num marco para conversarmos sobre esse assunto, a data seria 1960, o que alguns estudiosos têm chamado de a Revolução Sexual. Em 1960, especialistas disseram que uma chavinha foi virada, e a partir desse momento, houve-se uma nova maneira de enxergar a vida, especialmente o sexo e os seus. Essa revolução de 1960 tem nos afetado. Como essa revolução de 1960 tem afetado os nossos jovens. Muitas perguntas que vocês e que eu temos feito sobre aborto, sexo recreativo, homossexualidade, excesso de divórcio, situações desse universo. Por que isso acontece? Quais os motivos? E pasmem, né? Eu falei isso para vocês na semana passada e volto a repetir. O número de divórcio dentro da igreja é o mesmo fora da igreja. Já. Por que isso acontece? Por que aqueles que talvez cresceram dentro de uma igreja não esperam o casamento para ter um relacionamento sexual com o seu parceiro? Por que isso acontece antes? Então, essas perguntas, muitas vezes, elas nos cercam, e a gente talvez não para
para poder pensar sobre essas perguntas e respondê-las à altura. E quando a gente não faz isso, dificilmente a gente encontra a solução para o problema. Não é isso? Não é assim que funciona dentro do universo da medicina? Você provavelmente vai tratar o seu problema a partir de um diagnóstico. E quanto mais correto for o diagnóstico acerca do problema, do desafio, mais adequadamente nós trataremos. Não é isso? Amém, irmãos? Então, quando nós paramos diante dessas situações, e agora não mais teóricas, situações práticas, porque chegou, bateu as nossas portas, nós precisamos responder. Seu filho ou sua filha talvez vai sentar numa mesa ocasionalmente com você e vai dizer: olha, eu conheço tanta pessoa que tem um casamento tão conturbado, não quero não quero casar não. E quantos que talvez vivenciaram uma experiência muito boa com os pais, um casamento tão bom, e se casam e percebem que aquela realidade é muito diferente daquela outra, e fala: puxa vida, mas esse casamento que eu estou está muito longe daquilo que eu vi. E aí, como que lida com isso? Aí nós temos, né, as diversas maneiras de lidar. Não deu certo, tem que largar mesmo. Quem já viu isso, levanta a mão. Só vamos me acompanhar aí, vamos se mexer para ninguém dormir, hein, gente? Ou o casamento segura, porque o casamento ele pode ser um grande vilão. Se você está estudando, pelo amor de Deus, não vai me arrumar um relacionamento no seu período universitário, porque aí, pensa bem. Então foca nos seus estudos. Aí acabou os estudos, pelo amor de Deus, agora é a hora de você pensar na sua carreira de sucesso. Se de repente você casa, nossa, o casamento para algumas pessoas parece o que, irmãos? O bicho papão. O casamento muitas vezes é sinônimo de uma vida acadêmica frustrada. O casamento muitas vezes é sinônimo de uma vida profissional frustrada, porque o casamento ele vai interferir. E o pior de tudo, se às vezes o casamento passou nesse crivo, às vezes o filho se torna o grande vilão. Nossa, agora que não acaba mesmo. Agora, nossa, profissionalmente agora não vai mais, porque lá vai ter o nenê 9 meses, depois vai ter que cuidar até tal ano. Agora acabou. Então, essa imagem, irmãos, primeiro, né? Deixa eu só fechar aqui. Não é uma imagem bíblica cristã. E muitas vezes nós, talvez por algum motivo, por uma falha de cosmovisão cristã, estamos impulsionando os nossos jovens nessa perspectiva, nesse viés. O casamento pode ser um problema para a sua vida de sucesso, seu filho pode ser um problema para a sua vida de sucesso, e por aí vai. Aí nesse universo, o que a revolução sexual criou para resolver? Bom, vamos pensar num sexo casual, recreativo. A gente segue a nossa vida acadêmica, de final de semana nós nos encontramos, participamos juntos, sexualmente, segunda-feira cada um para o seu lado com seus objetivos e vida que segue. Então, os especialistas vão dizer que é uma linha muito tênue
que divide esses dois lados, que muitas vezes o seu excesso de cuidado em não deixar os sonhos desses jovens irem por água abaixo, os levam a viver uma vida fruto dessa revolução sexual de 1960, porque nesse contexto pode o sexo casual e, na verdade, todo tipo de sexo. E isso, irmãos, foi se levando à frente, foi avançando nessa perspectiva, porque quando essas pessoas saem desse contexto universitário, acadêmico, entram num contexto profissional, a vida segue nessa mesma perspectiva, porque é uma perspectiva egoísta. Ela não é uma perspectiva de duas pessoas entrando dentro de uma mesma realidade para construir aquilo que a gente chama de família. Na verdade, é cada um cuidando do seu, e para resolver esses desafios de cunho sexual, se encontram vez ou outra e resolve isso à parte. Abrindo um parênteses, enquanto eu venho estudando, sobre esse assunto, foi muito engraçado, Deus é muito bom. Que essa semana, e isso que eu estou falando para você, essa revolução ela acontece, especialmente nos Estados Unidos, Inglaterra e França. E essa semana eu conversando com uma pessoa, e ela tem uma filha que mora nos Estados Unidos. E, irmãos, foi muito engraçado. Exatamente o que eu acabei de descrever para vocês, eu ouvi da boca dessa pessoa. Minha filha fez graduação no Brasil, fez mestrado não sei na onde, foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, e na formatura, nossa, ela me arrumou um homem. Você acredita nisso? Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, acredito. Tipo assim, exatamente o que eu estava pensando. Só que, irmãos, enquanto isso é um pensamento de quem não conhece a Deus, e aquele mandamento de Gênesis que o Paulo, o apóstolo, repete aqui, que o homem deve juntar-se à mulher e tornar-se uma só carne, não é isso que as escrituras falam? Olha aí, na sua Bíblia, capítulo 5, verso 31, Paulo citando Gênesis, ele diz o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Paulo resgatou essa importante fala e colocou aqui na mesa diante da igreja de Éfeso. Vocês estão comigo no raciocínio? Então, eu estou tocando em alguns pontos, irmãos, ainda superficiais, de como essa revolução sexual chegou perto de nós, e muitas vezes nós estamos acomodados a essa nova realidade, sem ao menos percebermos o quanto é uma perspectiva distorcida da verdade de Deus. Às vezes nós não percorremos esse caminho por mal. Às vezes nós percorremos esse caminho porque nós não temos uma compreensão ainda cristalina das verdades de Deus. Vocês lembram que em Gênesis, quando Deus vai fazer a mulher para o Adão, ele usa uma frase dizendo assim: não é bom que o homem esteja só. E você parou para pensar que nesse contexto o homem não estava só? Que ele tinha uma presença ali? Quem estava com o homem nesse contexto? Irmãos, o próprio Deus. A Trindade assistia o homem.
Ou seja, o homem não precisava de mais nada. Então, quando Deus pensa em criar a mulher para suprir essa solidão, irmãos, Deus está pensando em algo grandioso demais. Pensa bem, eu vou colocar umas palavras aqui, mas sem criar heresia. Como se Deus não fosse suficiente, me entenda bem, tá? Pelo amor de Deus, gente. Você está gravando isso, Saulo? Entende? A presença de Deus supria todas as necessidades, a gente sabe disso. Mas Deus entende que o homem estava só e cria uma mulher. E ele tem que se unir a ela. E nós temos então a base familiar, a estrutura, irmãos, inicial de tudo que diz respeito à família. E nós estamos, em algumas medidas ou em alguns momentos, colocando, irmãos, elementos egoístas que suprimem essa realidade. Elementos egoístas, uma vivência egoísta. Você tem que ter isso antes de casar, você tem que fazer isso antes de casar, você tem que ser isso antes de casar, você tem que ir para esse lado antes de casar. E se você casou, você tem que concentrar todas as suas energias nisso. Olha, pelo amor de Deus, não vem com filho agora não. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Isso, irmãos, me desculpa, mas a partir de tudo que eu tenho estudado, e os especialistas são unânimes, isso é um coração profundamente egoísta, seja seu ou dos seus filhos. E pasmem, profundamente distante do que Deus diz nas Escrituras. O que nós estamos fazendo, irmãos, com os nossos filhos, o que nós estamos fazendo com os nossos relacionamentos, o que tem afetado os nossos relacionamentos, é Deus e a sua verdade, ou as verdades do mundo? O alicerce moral sobre qual a civilização ocidental se manteve por muitos séculos está se desintegrando. Essa desintegração, paralela à erosão gradual da cultura cristã como ambiente religioso, firmado inicialmente no fundamento moral, intensificou-se na década de 1960, que é o que nós estamos chamando de revolução sexual. Ou seja, nós estamos tendo, grava isso, irmãos, e nós vamos entender, uma desintegração na família por conta de assuntos relacionados ao que eu estou falando com vocês. Em quase toda a sociedade ocidental, na década de 1960, estou pensando aqui especialmente nos Estados Unidos, ocorreu uma revolução moral e abandono de toda a ética tradicionalmente judaico-cristã. Tudo que você precisa, cantavam os Beatles, é o amor. O código moral judaico-cristão ele foi descartado. Em seu lugar surgiu o que funciona para você. Veja bem, nesse contexto, parece que surgiu uma autonomia humana. E essa autonomia humana é o seguinte: eu tenho controle da minha vida, eu tenho controle da minha família, e eu vou fazer o que funciona para mim e para minha família. Eu vou empregar como método, como caminho para minha casa, aquilo que funciona.
Irmãos, nem tudo que funciona, guardado as devidas proporções, a gente precisa entender que é bíblico. E essa verdade, ela está inserida em vários contextos da vida, e nós estamos falando da vida sexual, casamento, namoro e assim por diante. Os 10 mandamentos foram reescritos como 10 sugestões criativas. Os 10 mandamentos não valem mais. Vamos pensar aqui numa nova forma de colocar esses mandamentos para a nossa vida. Olha aqui que o autor fala. Alan Bloom, ele colocou o seguinte, em um livro que chama O Fechamento da Mente Americana. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Descansa. O que importa é o amor. Faça as coisas a partir do que funciona para você. O que os cristãos ainda estão menos propensos a entender é que a revolução sexual se encontra no cerne dessa cosmovisão e que, na verdade, o sexo é, em sentido de instinto, uma cosmovisão. Nosso pensamento amplo sobre a vida não molda apenas a visão sobre a sexualidade humana. Olha isso, irmãos. A visão da sexualidade humana molda o restante do nosso pensamento. Eu vou explicar isso. Os conceitos e as práticas sexuais da sociedade ocidental, ao longo das últimas poucas décadas, não mudaram de maneira tão dramática ou drástica, apenas porque a cosmovisão proeminente da sociedade mudou. A sociedade mudou porque a cosmovisão sexual foi alterada. Olha o que esse autor está dizendo. Que quando essa chavinha que eu disse para vocês virou, não foi porque a sociedade, nesse momento, em 1960, estava propondo uma nova forma de viver. A ideia não é essa, não é esse o caminho. Eles disseram o seguinte, que a maneira como se estava vivendo foi o que foi balizando, foi suprimindo aquilo que era verdade, aquilo que era bíblico, judaico, cristão, e que moldou todo o restante a partir dessa vida autônoma. Cada um decidindo e vivendo da maneira que acham correta viver. Irmãos, quem teve a oportunidade de ler o livro aqui, Juízes, da Bíblia inteiro? Levanta a mão, por favor. Se você tiver a oportunidade, releia quando você chegar na sua casa. As piores tragédias em cada um dos juízes foram porque eles faziam ou viviam a partir daquilo que era bom aos seus olhos e errado aos olhos de Deus. Lembram disso? Todo o capítulo de Juízes termina assim: e permaneciam fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E eles faziam mal aos olhos de Deus a partir de uma busca autônoma da vida. Eu tomo as minhas decisões, eu faço do meu jeito, na minha casa quem manda sou eu e tem que ser dessa forma, na minha vida quem manda sou eu e tem que ser dessa forma. Irmãos, toda a nossa vida, Paulo usa esse termo, eu acho forte, mas ele usa, ela é uma vida escrava a Deus. Ou seja, os nossos passos, as nossas decisões, a nossa educação, a nossa maneira de viver, irmãos, tem que ser uma maneira bíblica. Vocês estão comigo, irmãos, no raciocínio?
Ou você caminha por uma perspectiva cristã, e nós chamamos isso de cosmovisão cristã, ou caminhamos por uma outra perspectiva de vida, que não é uma vida a partir das Escrituras Sagradas. Olha que interessante, essa revolução, ela considera a ética sexual cristã retrógrada, sufocante, inimiga da boa vida. Lembra que eu disse para vocês? O casamento, a vida matrimonial, ela pode, segundo essa perspectiva, sufocar a boa vida. Como que os homens, jovens, na flor da pele ali, naquela transição dos 18, 19 até os 25 anos pensam? Casar? Rapaz, eu estou começando a vida agora. Agora que eu vou viver. A boa vida eu estou vivendo. Você que é casado, sinto muito. Você está... Não é assim? Eu que estou solteiro, a minha vida está começando. A sua que casou, acabou. Não é assim a conversa aí fora? Se a menina, né, a mulher mais nova, casa, tadinha, tão novinha, e já fez isso. Você está rindo, Viviane? Que judiação, acabou com tudo. A engravidou, lá com seus 25, 26 anos, Adriano. Todo mundo te cerca, parabéns, que lindo, nossa, ó, eu vou ser a madrinha, hein? Longe de você, nossa, o que a Damares fez da vida dela, hein? Nossa, e agora? Tá lá, ó, pagando aluguel, tem nem casa para morar. Se o marido estiver desempregado ainda, coitado. Marido desempregado. Andou para trás. Andou para trás. Você, mulher nova, que porventura viveu isso que eu estou falando, foi exatamente isso que aconteceu, sem reservas. Sem reservas. Por quê? Casamento dentro dessa estrutura de casar, ter filhos, formar uma família, ficou retrógrada dentro dessa perspectiva. E tudo que acontece nessa perspectiva, você está andando para trás. E gente, mães e pais que estão aqui, me ouçam. Os seus filhos estão achando que isso é verdade. Se talvez você for falar com eles sobre casamento, alguns vão achar que isso é um monstro. Que isso pode atrapalhar todos os seus planos, seus projetos. Senta à mesa para conversar. E se você não tiver com ninguém para conversar, eu abro as portas da minha casa. Pode sentar à mesa comigo, com a minha esposa. Nós temos 1 milhão de desafios, irmãos, mas eu sou profundamente feliz com o casamento e com a família que Deus me deu. Sou profundamente grato a Deus pela família que Deus me deu. Isso é bom demais, irmãos, e o melhor de tudo, sabe aquilo que você passou a vida inteira perguntando se é a vontade de Deus? Sabe quando você tem que tomar uma decisão e fala, nossa, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Eu não sei se Deus está se agradando. Sabe o que eu posso falar do casamento, irmãos? Não só é a vontade de Deus, mas como é um mandamento de Deus, e eu cumpri esse mandamento de Deus.
Entende? Como que funcionam as Escrituras em relação a essa parte tão importante da vida. E, irmãos, a grande maioria dos problemas sociais que nós temos dentro disso que eu estou falando, gravidez de adolescente, divórcio desenfreado, aborto, feminismo, inseminação de óvulo, inseminação artificial, doação de esperma, pornografias. Seu filho, gente, dos seus 17 anos até os seus 25 anos, ele está com tudo em dia. Pensa um meninão cheio de energia. Desculpa os termos, mas guardadas as devidas proporções, doido para namorar uma moça, dar uns beijos numa moça. E muitas vezes nós, dentro de algumas estruturas invisíveis, os especialistas vão falar que é gerado um currículo invisível em nós, e que essa formação faz com que nós cercamos esses contextos, estamos assim, não, vem para cá, vence só mais um pouquinho, sabe, foge, desvia de todos os sites pornográficos que brotam na frente do computador do seu filho ou da sua filha, que o consumo hoje é igual, né? Já, se você não sabe, nas mesmas proporções que o homem acessa sites pornográficos, as mulheres também acessam. Então esse garoto dos seus 15 aos 25 anos, essa garota dos seus 15 aos 25 anos, está na sua fase onde me ajuda aí, como que chama? Obrigado, irmãos, Deus abençoe vocês. Isso aí tá a flor da pele. Obrigado, Soninha. E você tá aí colocando um painel na frente dos olhos dele escrito sucesso, carreira, sucesso, estudo, sucesso, carreira, estudo. Aí, no baile da formatura, não sei nem se usa a palavra baile mais, o seu filho ou a sua filha sai com o paquerinha, que eu acho que é esse termo que usa, engravida a pessoa fora do casamento, fica todo mundo sem entender o que aconteceu, sem compreender o que aconteceu. Como, irmãos, nós vamos lidar com essa turminha, essa galera dos 17, 18 anos até os 25, 27 anos, se nós não sentarmos para conversarmos, falar, olha, o casamento funciona dessa forma, olha, o casamento é desse jeito, o relacionamento é desse jeito, é assim. Irmãos, eu e minha esposa, nós fizemos uma pesquisa. Se levantar aqui nessa igreja todos que são casados e se perguntar a esses casados, quem sentou para conversar com você, para te falar como que é, o jeito que é, o caminho que vai, o problema, para te falar dos problemas, tudo que tem, sabe, tem problema? Tem, cara, Sônia, mas tem muito problema. É bom, muito melhor do que todos os problemas. Eu e minha esposa, nós conversamos com um monte de casais, irmãos. Ninguém, nem pastores, nem os pais, nem amigos, sentaram com esses casais para conversar olho no olho e dizer como que é, o que é bíblico, o que não é, o que pode, o que não pode. Sabe o que tem que fazer nesse momento? Não tem isso, irmãos. O que nós estamos fazendo com o maior patrimônio que Deus nos deu, que é a família? O que nós estamos fazendo?
com essa bênção, com essa dádiva que é o casamento, irmãos, e os frutos desse casamento que são os filhos. Eu tenho 5 minutos. Olhe os frutos da revolução sexual nas mulheres, nos filhos e nos homens. Hoje eu falarei só das mulheres. Ironicamente, as consequências mais prejudiciais recaíram sobre as mulheres e as crianças. Digo ironicamente, pois os defensores mais ferozes da revolução sexual, ou seja, as pessoas que dizem que tem que ser assim mesmo, sexo recreativo, não precisa casar nada, foca nos seus estudos, foca na sua carreira, enfim. Essas pessoas professam cuidar dos indivíduos mais fracos e vulneráveis da sociedade. Todavia, como no caso do aborto, a defesa da revolução sexual desmente sua preocupação. As mulheres desejam um homem comprometido e amoroso para si mesmas e seus filhos. Isso é o que as mulheres querem. Qual mulher que não quer isso? Não é isso que as mulheres querem? Desejam um homem comprometido, olha isso, amoroso para si mesmas e seus filhos. Esse é o ideal. O que a revolução sexual plantou como resposta a isso? A revolução sexual transformou um homem em um playboy irresponsável e despreocupado. Você acha que o homem quer estar com a mulher a fim de ser comprometido, amoroso com ela e com seus filhos? Entende? Para as mulheres, irmãos, o ideal bíblico é um homem amoroso, comprometido com a sua esposa e com seus filhos. A revolução sexual fala: não, está diante de vocês um playboy irresponsável e despreocupado. Cuidar. Ser amoroso para quê? As mulheres querem homens que participem dos deveres domésticos. Posso ouvir um amém? Eita Deus, vai falando. As mulheres querem homens que participem dos deveres domésticos, que ajudam. Mas a revolução sexual não. Elas incentivam homens a ficarem em casa, sentados num sofá diante de uma TV, polir no carro, e por aí vai. Nós poderíamos entrar, só essa partezinha, né, Jane? Dava palestra para 5 irmãos. Quando a gente fala em ser submissa, os irmãos que me ouviram nas 3 palestras atrás, nós homens, nós temos que amar tanto nossas esposas, cuidar delas de uma tal forma. Lembra que o exemplo, o parâmetro de cuidado é Deus em Jesus cuidando da sua igreja. É o exemplo, a nossa referência. Que quando a gente pedir alguma coisa e a resposta da esposa ser em submissão, em fazer, irmãos, ela entende o quanto você ama ela, mas o quanto que você ama ela, que quando você pede alguma coisa para a mulher, a ação é imediata, de tal forma que ela não pensa se está se submetendo ou não. É uma resposta comum, automática dessa relação. As mulheres querem romance, mas a revolução sexual convida a pornografia.
que transforma as mulheres em objeto, transforma indivíduos do seu gênero em uma foto digital gnóstica, inatingível e retocada, que nenhuma mulher real do mundo pode viver à altura. A mulher, irmãos, quer ser amada, cuidada. E se você passa aí tempo assistindo vídeo pornográfico ou coisa do tipo, aquele lá não é um caminho. Aquilo é fruto, irmãos, do pecado. Pecado bárbaro. E muitas vezes, quantos e quantos homens ou mulheres estão levando isso para dentro de casa, como resposta para salvar o casamento. Eu quero dizer para você que você vai afundar o seu casamento com coisas desse tipo. O seu casamento vai naufragar com coisas desse tipo. Além disso, a pornografia tem causado mais estragos do que a objetificação. Ela ocasionou a completa degradação das mulheres. Tem um livro, né, uma matéria que um escritor ele escreve essa matéria baseada num livro que chama Pornolândia. E ele fala o quanto a mulher é tratada como um objeto dentro desse contexto, sabe? Com ódio, com desrespeito. E sabe o que acontece, irmãos? Isso tudo é normal para muita gente, para quem acessa, para quem consome isso. Muitas pessoas estão cultivando isso. Então as mulheres estão sendo profundamente atingidas, irmãos, em cheio, por conta dessa realidade que nós chamamos de revolução sexual. E eu estou aqui diante de vocês falando tudo isso porque muitas vezes essas mulheres estão dentro das nossas igrejas. Esses casamentos estão dentro das nossas igrejas. Esses relacionamentos estão perto de nós. Mais perto do que às vezes a gente imagina, irmãos. Que nós possamos olharmos para esse texto, essa instrução do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e entendermos as verdades bíblicas em relação à vida matrimonial, a vida a dois, a três, a quatro, com os filhos, né? Amém, irmãos? Então essa minha terceira fala é uma fala de alerta. Ela não é conclusiva. Eu quero apenas que vocês saiam daqui hoje pensando em tudo isso, fazendo um balanço. Vocês que são pais em relação aos seus filhos, as mães, né? Os filhos aqui presentes, pensam em tudo isso. Veja se as decisões que nós estamos tomando, ela é uma decisão autônoma, independente e que está sendo influenciada pela Revolução Sexual de 1960, que é consumida em séries, filmes, desenhos e por aí vai. Ou a nossa vida está sendo, irmãos, orientada pelas Escrituras Sagradas, pelas verdades de Deus. Amém? Que Deus, irmãos, possa nos ajudar a caminharmos em vitória frente a esses desafios. Amém? Uma palavra de esperança para vocês. Deus está cuidando da sua família.
Mães e pais aqui presentes, aonde os seus olhos não alcançam, os olhos de Deus alcançam. O sentinela, diz as Escrituras, não dorme. Ele cuida dos seus filhos. Amém? Deus tem cuidado de nós, irmãos, porque os ataques são grandes. Deus tem cuidado da sua família. Entenda isso tudo como seu maior patrimônio. Invista força, tempo e energia para preservar esse patrimônio que Deus lhe confiou. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar? Nós vamos fazer uma oração junta agora pelas famílias, né? Tantas famílias, irmão, sendo às vezes massacrada, né? Destruída. E hoje eu gostaria de me unir em oração com a igreja para nós orarmos.